Oi, meus amigos, neste vídeo quero trabalhar com vocês hoje o tema da emancipação, que trata-se da aquisição da capacidade civil antes da idade legal prevista para ela. Como vocês bem sabem, o nosso Código Civil estabelece que a pessoa natural só adquire plena capacidade de exercício aos 18 anos, ainda, mesmo assim, se não tiver nenhuma enfermidade ou nenhuma razão que diminua o seu discernimento ou o impeça de exprimir a sua vontade. O cidadão, portanto, em plena saúde física e mental aos 18 anos, adquire a plena capacidade de exercício. Antes dos 18, numa idade entre 16 e a maioridade, a pessoa também em perfeita condição de saúde física e mental é considerada relativamente incapaz. Alguns atos da vida civil ela pode praticar sozinha, mas todos os outros requerem a atuação de um assistente, alguém que vá praticar aqueles atos junto com ele. E antes dos 16 anos, uma pessoa com plena saúde física e mental é considerada absolutamente incapaz em razão da própria idade, da própria inexperiência presumida pela legislação civil, e ela não pode praticar os atos da vida civil por ela própria. Alguém precisa praticar por ela, será a figura do representante. Essa é uma presunção da lei de que nessas faixas de idade as pessoas têm mais um pouco ou nenhum discernimento, e por isso elas podem, somente a partir daquele momento, praticar os atos da vida civil sozinhos, dentro da faixa de 16 a 18 anos, com o assistente, e abaixo dos 16 anos, somente por meio do representante. Agora, essa presunção não se aplica a 100% das pessoas. É uma regra criada em torno da observância por parte do legislador de como é a média da população. Há pessoas que fogem a essa média, pessoas que mesmo nas faixas de idade identificadas têm menos discernimento do que se esperava, e aí elas podem ser declaradas incapazes por outras razões, por meio do procedimento de interdição. Mas há também pessoas que, mesmo abaixo das faixas de idade identificadas, podem demonstrar um discernimento completo, às vezes até melhor e maior do que de outros adultos e pessoas já consideradas capazes. Para esses casos, então, existe a figura da emancipação. Como eu disse, um procedimento por meio do qual o menor de 18 anos passa a ser considerado plenamente capaz. Isso, meus amigos, para o direito civil. É bom que se diga que a aquisição da capacidade no direito civil se estende aos demais ramos do direito privado, mas não impacta, não altera as regras de capacidade do direito penal, do direito eleitoral, do direito administrativo. Tudo isso que nós discutiremos aqui aplica-se apenas ao direito civil e os ramos nos quais ele se aplica de forma subsidiária, que são as demais disciplinas do direito privado. Muito bem, as hipóteses e regras para a emancipação estão colocadas basicamente no parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. Esse parágrafo único ele traz 5 incisos, com mais do que 5 hipóteses de emancipação, que podem ser agrupadas em 3 grupos, em 3 espécies. Uma delas é a emancipação voluntária, outra a emancipação denominada como judicial, daqui a pouco a gente vai identificar por quê, e um terceiro grupo que engloba mais de uma hipótese é o grupo da emancipação legal. A emancipação voluntária recebe esse nome porque ela decorre da vontade dos pais. Os pais, ao identificarem que o seu filho já possui o discernimento completo,
que não justifique que ele continue sendo tratado pelo direito como incapaz, vão, portanto, emancipá-lo e torná-lo, para o direito civil, com capacidade plena de exercício. Isso só é possível se o menor tiver ao menos 16 anos. Não é possível a emancipação voluntária por decisão dos pais em alguém que tenha menos do que essa idade. Mas havendo mais de 16 anos, os pais podem, de forma unilateral, ou seja, sem que o menor se manifeste, então não há que se colher a concordância ou discordância do menor, a decisão cabe somente aos pais. Eles, portanto, comparecem a um cartório de notas e lavram uma escritura de emancipação. Esse é um direito que os pais têm, que não exige justificativa, que ela não tem que ser manifestada no cartório, não exige homologação judicial, basta efetivamente a decisão dos pais. Ou de quem detenha, dentro dos pais, quem detenha o poder familiar. Caso o poder familiar esteja com apenas um dos dois, ou só com o pai ou só com a mãe, a decisão de emancipação caberá somente a este. Agora, havendo o poder familiar sendo dividido entre os dois, a decisão de emancipação deve ser de ambos os pais. Se há uma eventual discordância entre eles, essa discordância pode ser solucionada no Poder Judiciário por meio de um procedimento de execução de jurisdição voluntária. Mas, na ausência de manifestação de um dos pais, sendo que ambos detêm o poder familiar, a emancipação não pode se operar. A emancipação, portanto, só é possível pela decisão de um dos pais apenas, na efetiva ausência do outro, falecimento ou mesmo a interdição de um deles. A emancipação voluntária não é um direito do menor, não é algo que ele possa solicitar, uma decisão que caiba somente aos pais, e ela é irrevogável. Depois que os pais, se eles se arrependerem da emancipação, não há como voltar atrás. É óbvio que quando se diz que a emancipação é irrevogável, não se está querendo dizer que ela não seja passível de anulação. São coisas distintas. A anulação de um ato jurídico vai ocorrer quando ele se pratica sobre a infringência de uma norma legal. A emancipação que não ocorra segundo as regras legais, ela será anulada. Mas quando eu digo que ela é irrevogável, significa que não podem os pais, no caso da emancipação voluntária, se arrependerem. Eles não têm poderes para desfazer a emancipação. Tá certo? Então eles vão ao cartório, lavram uma escritura de emancipação, cartório de notas, e depois averbam essa escritura no registro civil daquele menor, que passará para o direito civil a poder praticar todos os atos da vida civil por si mesmo, como se maior fosse. Agora, as regras do direito eleitoral continuam as mesmas, de direito penal, a idade para tirar a licença para a direção continua a mesma, isso são ramos distintos que não são atingidos pela emancipação de direito civil. Ao lado da emancipação voluntária, que está tratada no inciso 1º do parágrafo único do artigo 5º, há ainda a emancipação judicial, prevista no mesmo inciso 1º. E a emancipação judicial leva esse nome por razões óbvias, ela se dá por decisão do Poder Judiciário, é a única que exige a interveniência desse poder da República. Nenhuma outra modalidade de licitação requer um ato judicial que não a emancipação judicial. E que vai ocorrer na hipótese de um menor com mais de 16 anos que esteja sendo tutelado. Então, é um menor que ou é órfão, não tem mais os pais vivos, ou que ambos os pais perderam o poder familiar, foi atribuído a uma outra pessoa e aquele menor entra, então, sob o estado de tutela. No caso do menor tutelado, o tutor não tem a prerrogativa dos pais de emancipar aquele adolescente. Não quis a legislação que o tutor tivesse essa possibilidade, com receio de que, em algumas situações, o tutor emancipasse o menor apenas para se ver livre dos encargos da tutela.
Na dúvida, prefere a lei não arriscar, e quando o menor sob tutela considera com o discernimento adequado, quando ele se considera pronto para praticar todos os atos civis como se maior fosse, ele vai ao Poder Judiciário e, neste caso, é o menor que solicita a emancipação. Abre-se uma ação que correrá sobre o trâmite de uma ação de procedimento de jurisdição voluntária. O tutor é ouvido, ele vai se manifestar se ele concorda ou discorda do pedido de emancipação. O juiz produzirá as provas que ele entender necessárias, inclusive uma prova pericial, se for o caso, e convencendo-os pela emancipação, o juiz então a declara em sentença e oficia o registro civil para que seja averbada aquela decisão. É a partir da averbação do ato de emancipação que ela passa a surtir efeitos. A plena capacidade do menor emancipado só pode passar a ser exercida depois que o ato de emancipação, seja a escritura, seja a sentença ou algum outro documento, nas demais hipóteses que estudaremos ainda, for averbado no cartório de registro civil. Bom, meus amigos, o tema da emancipação, embora seja simples, ele requer uma gravação um pouquinho mais extensa. São muitas hipóteses, muitos detalhes a serem tratados, então acaba que o vídeo ele fica um pouco mais extenso. Para facilitar a assistência de vocês, é interessante que o vídeo tenha tamanhos um pouco mais curtos, até para que a gravação carregue mais fácil, o download fique mais facilitado. Então, vou fazer um intervalo aqui, a gente vai dividir o vídeo em mais de uma parte, a gente encerra essa parte aqui agora e os demais temas do assunto a gente continua numa outra parte, tá certo? Obrigado!